O padre Donizete nasceu em 1882, numa cidadezinha do interior do município de Cássia. Então, o município de Cássia é um lugarzinho onde ele nasceu, uma cidadezinha no interior de São Paulo. Depois disso, eles mudaram para Franca e viveram lá até uma certa altura. Beijo pra Franca, eu sei que tem caroneiro de lá. O padre Donizete ingressou no seminário com a ajuda do seu pai. Então, naquela época, se gastava para entrar no seminário. Não era igual hoje, né? Uhum. Você entra de graça e... Isso. Não era ensino público naquela época, era ensino você privado. pagava... E era caro, né? Era caro. Você ter um filho padre, nossa, era uma honra, mas ao mesmo tempo era um gasto super grande, porque às vezes você entrava pequenininho. Eu conheço um bispo, eu esqueci, deve ter no YouTube. Ele contava a história, é interessante, que ele entrou no seminário para comer pão. Ele via pela janela o pão sendo levado. Ah, eu sei, eu vi essa história. E aí ele fala, puta, eles têm pão todo dia. E aí ele resolveu entrar no seminário. Pra comer pão. Pra comer pão. E aí todo dia ele comia 3, 4, 5 pãozinhos. E aí ele começou... Ele tava no céu, né, mãe? Ele começou a gostar porque... No céu tem pão? E ordenou. Aí ele começou a gostar porque não era só o pão que tinha. Tinha campo pra jogar bola, daí tinha piscina, aí tinha mais não sei o que. Ele foi ficando. E aí quando ele viu, ele falou, puxa, eu tava tão apaixonado pelo seminário que eu acabei ficando. E foi depois, ele falou, antes de ordenar, eu descobri realmente que eu nasci pra aquilo. Caraca. E ele se tornou tão feliz como padre que hoje é bispo na igreja. Eita! Eu lembro o nome, eu lembro dessa minha história, eu só não lembro quem que é o santo. Eu também lembro Não é dessa santo história. ainda porque é bispo, acho Não, que é ele tá assim, vivo. é porque eu quis só usar o ditados. Fala o nome do milagre, mas não fala o nome do santo. Eu acho que ele tá vivo e ele é acho que é bispo aqui da nossa... Ele é da nossa região, né? região aqui. Do Goiás. É do Goiás. Essa história eu lembro também, eu só não lembro quem que é. Mas aí o padre Donizete, interessante que a vida sacerdotal foi pro seminário, o pai que ajudou, tudo, tinha muitas condições muito precárias e o que vai ser interessante é que a vida inteira ele sempre teve muita devoção com Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida era a santa que ele tinha mais devoção. Tanto que quando ele vai chegar em Tambaú, depois de ter passado por outras cidades, ele vai para Tambaú porque ele teve problemas, porque ele era um padre bastante ligado à vida social. Ele era advogado. Você acredita? Nossa, Olha e só. foi santo, você pira? Meritório. Isso Muito quer dizer que meritório. tem advogado que pode ser santo. Não sei o Ian, mas pelo menos esse aqui... Não, mas o Ian já saiu dessa vida já. O Ian já saiu dessa vida de advogado. Eu não tô no litigioso, mas... Ele é advogado não praticante agora. Não, eu ainda pratico. Né? Mas Em daí... outro modus operandi. Mas é engraçado que ele foi ordenado no dia 12 de junho de 1908. E primeiro ele passou como padre em Pouso Alegre. Naquela época as dioceses eram extensões territoriais enormes. Então, Igual a gente tem no Nordeste hoje. O que a gente fala que a Pouso Alegre era outra diocese, ainda continuar pertencendo à mesma região. Eu não vou falar da divisão da diocese, porque eu poderia falar alguma besteira aqui. Por exemplo, o estado de Goiás tinha acho que 2 dioceses. Não, uma. Que era a Diocese de Goiás. Diocese de Goiás. Quando resolveu se dividir, ia até a prelazia do São José do Tocantins. Cara, imagina só você ser bispo de um lugar que vai do Porangatu a Rio Verde. Maluco. Não, Na época não tinha carro. Não. Porangatu, Rio Verde, o cacete. Ah, era? E é Tocantins. Tocantins. Bico do papagaio até Rio... Até saída, às vezes até Itumbiara. Caraca, Caramba, mano. velho. E aí o que acontece? O bispo tinha que visitar, por exemplo, você vai ouvir histórias... Tinha que visitar o cacique lá de cima e o caiado lá embaixo. Antigamente, quando o bispo tomava posse, a primeira atitude dele era visita pastoral nas paróquias. Tinha época, por exemplo, é contada a história de um bispo que veio pra Goiás e levou 5 anos visitando a cavalo. Teve outro que nem chegou a vir, porque o cavalo enroscou numa mata e ele entrou um negócio nos olhos e ele ficou cego. Putz. Outro Nossa, morreu na cara. viagem de vinda, porque a viagem demorava... Só pra visitar as paróquias. a viagem de vinda Miséria. do Rio pra cá levava 3, 4 meses a cavalo. Então pensa só. Ainda bem que Quanto hoje em trem dia não ruim usa, no coração. ainda bem que hoje em dia o povo da igreja não usa cavalo mais, né? Um morre andando de cavalo, abaixa a cabeça no tronco, é o Tomás Jaquino. O outro fica cego do olho. Esse trem tá dando errado, hein? Porque antigamente era permitido, né? O bispo, depois de um certo tempo, que mudou isso. Mas antes tinha muito bispo brasileiro que estava em Portugal. Os caras tomavam posse na diocese, mas nunca tinha vindo nem visitar. Caraca, e quem cuidava da diocese? Aí era uma espécie de administrador. Achei que era o Espírito Santo.
Administrador, tipo, é igual administrador diocese, que tem diocesano. bispo e tem gente que dá palpite aí. Eu não falei nada. Foi Ué. ele que falou, Eu fiquei calado. Toda Tá ao diocese. vivo. É, tipo, é igual lá em casa, né? É igual lá em casa. Vamos ficar O povo acha que é o quieto. homem que manda, mas... Então, o que acontece é que ele vai fazendo tudo isso, foi ordenado, aos 18 anos foi para o seminário. No dia 12 de junho de 1908, quando foi ordenado padre, não aos 18. Aos 18 ele conseguiu permanecer no seminário, porque a família não tinha condições de mantê-lo firme lá. Aí ele fez um pedido pro bispo, dele fazer um compromisso. Na verdade, aqui foi colocado como um voto, mas foi um compromisso de pobreza sempre. Então ele sempre vai estar sempre só vestido com a batina. Naquela época era mais comum o padre usar batina, não igual eu, relaxado assim, sem batina. Ah, de vez em quando eu vim de batina aqui também. Fico falando assim. Né? Mas tem que lembrar daquela velhinha do vídeo que isso aqui o pessoal do Apostolado Católico do Moro soltou. Tem que usar batina e chapéu preto, como o meu padrinho Cícero mandava. Mas daí o que acontece? Olha a coisa interessante. Foi a Silvia Maria que falou isso. Quando ele assumiu a paróquia, uma das paróquias onde ele foi engraçado que ele desfez-se da cama, desfez-se do colchão e muitas vezes ou dormia em esteira ou num colchão de palha pra ficar pinicando ele durante a noite. Caraca. Não, mas o que eu acho massa desses penitências que envolvem a noite é que ela se estende, porque depois que você acorda, você continua cagado, né? Então, tipo assim, não é a penitência que acontece só. Já não dormiu bem. Exatamente. Aí fica mais, ai, não dormi 8 horas essa noite, não vou conseguir trabalhar amanhã. Aí, Aí você para Nossa, mano. Aí você para pra ver como é que Verdade. era o cara, né? Aí ele, como era advogado, ajudava muito na região ali onde ele ficou. E, sim, por um motivo, ele foi transferido de Pouso Alegre pra uma diocese de Campinas. E naquela época de Campinas, ele foi pra Jaguariúna. E aí ele ajudava muitos agricultores que eram migrantes. E aí, nessa ajuda, ele teve muito problema político. Por conta disso, ele foi ameaçado de morte 2 vezes. Tentaram matar ele 2 vezes. Na segunda vez, quando os caras atiraram, a bala alencou, não saía. Caramba. Ele era um cara assim... As histórias dele é bastante assim incríveis. Aí o que acontece? Mas por conta disso, o bispo ficou com muito medo de deixar ele sozinho em Jaguariúna. Pediu pra ele sair de lá e ele vai embora pra Tambaú, porque era mais distante e evitava o problema. Só que ele chegou em Tambaú, no dia que ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi visitar a igreja de Santo Antônio, que era a matriz, e rezar diante do Santíssimo durante 1 hora. E pedir a Deus que abençoasse o seu trabalho.